Então, ele vai liberar, tá? Começou. Lembrando que dá uma frasezinha de 1 minuto ali. Tá. Quando aparecer para outro dia. Aí ele... Boa noite, gente, para quem já estiver entrando aqui. A gente vai iniciar hoje a primeira live aí da Escola Nossa, né, durante esse período de quarentena, com a Rosane Porto. E a gente vai esperando um minutinho aqui para as pessoas entrarem e a gente começar de fato, tá bom, Rosane? Tá ótimo, Ana. Muito bom. É um prazer estar aqui, né? É um prazer poder estar inaugurando esse espaço da Escola Nossa. Sim. Né? Uma honra para mim estar aqui. Obrigada. Estamos Então, ansiosos por esse momento. Muito bom, muito bom. Espero poder contribuir com vocês, poder fazer um acolhimento para o grupo que está chegando e a gente conseguir ter uma boa conversa aqui. Vamos sim. Na verdade, é uma boa conversa, né? Eu estou aqui, né, na escola, vim aqui na secretaria, estamos eu e o Júnior, e é estranho vir nessa secretaria, não ter aquele cheirinho de café, não ter aquele movimento de escola, sabe? Sim. E aí ele está aqui para me avisar que a gente puder começar de fato, quando as pessoas já estiverem online, tá? Tá ótimo. Eu estou aqui tentando aumentar o meu som, que está muito baixo, mas está no máximo. Mas você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo muito baixo, Ana. Baixo. Você precisa falar um pouco mais alto. Tá bom. Tá. Vou falar um pouquinho mais alto. Tá. Estava tentando aumentar aqui. Já tem gente chegando, eu não consigo ver aqui. Tem gente já chegando, já tem gente até comentando. Que alegria participar dessa roda de conversa. Boa noite, Tatiana, Sandra, são professoras da escola. Ótimo, ótimo. Eu não vejo essas mensagens. Aí do seu lado direito tem. Não estão live aparecendo. comments. Não estão aparecendo. Não? Ah, sim. Estava no private. Ok. Sandra, boa noite. José Roberto, Tainá, boa noite. Muito bom ter vocês aqui, muito bom estar aqui com vocês. Eu acho que vai ser uma conversa gostosa, uma conversa calorosa. Eu acho que eu espero isso, né? Que a gente consiga encontrar um terreno confortável para trocar, né? E compartilhar o que a gente vem vivendo nesse momento tão especial que a gente está vivendo aqui. Né? Bom, deixa eu ver aqui se já pode começar, então. Podemos começar? Eu acredito que sim. Bom, então boa noite a todas e todos. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Bocchini, eu sou coordenadora do Fundamental 2 da Escola Nossa. E antes da gente começar, de fato, a nossa conversa aqui, não poderia deixar de fazer alguns agradecimentos, né? Então, agradecer primeiramente aí a Rosane Porto, por ter aceitado esse convite de estar com a gente nesse momento. Agradecer toda a comunidade escolar da Escola Nossa que esteja aqui com a gente agora, online. E para fazer essa live, desde o surgimento da ideia dela, tiveram muitas mãos envolvidas, né? Então, fazer um agradecimento especial ao Júnior, que é o nosso TI da escola, que, como vocês podem imaginar, tem trabalhado muito nesse período de quarentena, e que está aqui comigo na escola, né, dando suporte para a live. O Júlio, que é funcionário da escola, veio abrir o botão aqui para mim, está ajudando um pouquinho, pensando na nossa segurança também. Agradecer o grupo de comunicação da escola, que também contribuiu muito para esse momento acontecer, e o Conselho Pedagógico, né, que é um espaço onde a gente tem representação de todos aí da escola, para a gente, são nesses espaços que a gente legitima o nosso fazer educativo de uma forma democrática, né, onde surgem as ideias, onde a gente fala sobre os desafios.
Nessas conversas que a gente vem fazendo aí toda semana, após quase 3 meses de quarentena, a gente percebe que tem uma montanha-russa de emoções, né? E aí, parafraseando um pouquinho a professora do 3º ano da escola, Amanda, né, quando ela disse no seu poema, eu vou ler um trecho aqui, tem dia que a gente chora, tem dia que a gente ri, o apetite aumenta e fica difícil de dormir. Cuidar do corpo, da mente e da família, a busca pelo equilíbrio e o reencontro com alegria. Então, é nesse contexto que surgiu a ideia dessa live, da qual a Rosane gentilmente topou participar, com a temática Quarentena, como vai você? Então, Rosane, para iniciar, eu gostaria de te perguntar, Rosane, como vai você? Vou dar mais uma boa noite, tem muita gente entrando agora, e agradecer, realmente é um prazer imenso estar aqui com vocês, agradecer esse tempo de vocês, né, para a gente abrir esse espaço de conversa, e agradecer também a escola nossa, toda a equipe que de uma certa forma, abriu esse lugar para a gente conversar, e esse é um momento muito especial para a gente estar refletindo, para a gente estar conversando. É muito desafiador o momento que a gente está vivendo, né? Mas antes de começar a falar disso, eu preciso dizer da onde eu estou olhando para contar para vocês o que, né, a minha perspectiva qual é. Eu sou psicóloga, eu trabalho há mais de 30 anos. Sou também terapeuta de família há mais de 20, né? É tudo muito longo, a gente nem devia falar. E nessa quarentena tenho trabalhado muito com muitas famílias, com muitas pessoas, uma situação muito diferente. Porque, além de ser clínica, eu também sou diretora e fundadora do Núcleo Contemporâneo de Psicoterapia e sou uma das diretoras da Associação Terapia de Família do Rio de Janeiro. E tanto na associação quanto no contemporâneo, a gente criou, a partir da pandemia, vários programas sociais que estão sendo, assim, uma surpresa, uma surpresa boa, porque a gente está podendo chegar até essas pessoas, né? E uma surpresa também pesada. A gente tem trabalhado muito, a gente tem chamado muitas pessoas para trabalhar junto com a gente, fazendo esses atendimentos de emergência, né? A gente tem 3 programas no contemporâneo, um de emergência para atender famílias, outro para atender pessoas individualmente, tudo gratuito, né? Só nesse momento da quarentena. E temos também um programa de acompanhamento terapêutico, que não é só de emergência, normalmente é um atendimento de clínica social, como a gente sabe. E na Associação Terapia de Família, a gente tem um programa com os terapeutas, né, que é cuidar dos terapeutas que também estão na linha de frente, de certa forma, né, e cuidar também das pessoas, das famílias e dos casais, assim como também da clínica social, que a gente também já administra lá há mais tempo. Bom, então, eu gostaria de compartilhar isso, né, essas reflexões, é desse lugar que eu estou olhando, do lugar da clínica, do lugar que entro na casa das pessoas, né, e gosto de comparar a quarentena com uma metáfora que às vezes rola aí na internet, que é como se a gente estivesse numa tempestade em alto mar, cada um num barco, né? Cada um num barco diferente, um no iate, no navio, outros no barco pequenininho, outros, às vezes, muitos, e a grande maioria do nosso país, simplesmente com a boinha salva-vidas, né? E esses programas sociais que a gente está desenvolvendo me tiraram do conforto do meu consultório, de lidar com aqueles pacientes fixos, e entro na casa agora das pessoas, né? De pessoas de diferentes níveis socioculturais, economicamente bem diferentes. E também temos um programa que eu esqueci de comentar, que é um programa com profissionais de saúde, né? A gente tem um programa social no contemporâneo só para atender os profissionais de saúde que estão à frente do Covid. E isso tem sido, assim, uma coisa bastante pesada, porque as pessoas são realmente os heróis que a gente tem agora, né? Que estão à frente, sofrendo muitas crises de ansiedade, muito desespero. Tem sido uma coisa bastante difícil acompanhar, mas muito interessante. Leva a nossa experiência humana ao extremo, né? A gente realmente vive coisas muito, muito intensas junto com as pessoas, né? Então, é desse lugar que eu vou estar falando com vocês, de estar transitando nesses diferentes oceanos, que vai desde
é uma cobertura no Leblon até uma favela, um lugar, favela, uma comunidade, né? Uma comunidade, um lugar mais simples. E tem sido muito rico essa experiência. É daí que eu gostaria de falar com vocês o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo. Então, eu falei da minha experiência profissional, mas você tinha perguntado como eu estou. Eu primeiro me apresentei, tá? Dizendo onde eu estou olhando. Bom, o que se passou comigo? Eu tive várias etapas, eu acho que todos tiveram vários momentos. Eu estou em casa, né, desde 17 de março, né, que a gente fechou todas as atividades do contemporâneo, o consultório passou a ser totalmente online, as aulas online, as reuniões online, né, e essa mudança de rotina gera uma série de sensações e sentimentos diferentes. No começo, eu fiquei até muito animada, porque pensei assim, caramba, agora eu vou ter tempo, né? Eu vou ter tempo para arrumar minhas gavetas, para ler meus livros, ver minhas séries que eu não consigo ver, né? E, de repente, o trabalho entrou na minha vida de uma forma assim, é reunião que a gente faz até 11 da noite, começa cedo de manhã, porque organizando todas essas coisas que a gente está fazendo, e com muita empolgação, com muita animação, porque é um trabalho muito desafiador, né? Então, na minha vida pessoal, eu me vi atolada com os afazeres da casa, que antes eu não tinha que cuidar, moro numa casa grande, né? Eu me considero num barco muito confortável, porque eu tenho trabalho, estou com a minha família, né? Então, para mim, está muito confortável esse barco. Por isso que transitar, ver os outros no oceano, me agonia, me deixa nesse lugar um pouco mais agoniado, né? Então, e meu isolamento social também não é tão forte assim, porque eu moro num lugar onde eu tenho vizinhos, em que a gente se vê de longe, se fala, então a gente vê gente, né? Eu posso caminhar, que é um condomínio fechado, então, assim, é mais tranquilo, né? Eu me sinto bem mais tranquila nesse lugar. Mesmo assim, as minhas emoções sobem, descem, oscilam o tempo todo. É como se a gente estivesse numa caixa que ressoa tudo, né? Que tudo que está lá dentro, ele amplia. Então, se a gente faz alguma reflexão, essa reflexão parece que vai muito mais fundo, muito mais profundo. Se a gente tem algum sentimento, ele não é leve, ele é muito mais intenso. Intenso. Né? E aí, é como se esse isolamento, esse confinamento que a gente está vivendo, ele reverbera, ele ecoa dentro da gente. Então, as nossas emoções ficam no que você falou, Ana, nessa gangorra, nessa montanha-russa, que sobe, desce, sobe, desce. E eu, no começo, vivi essa animação, depois eu passei por uma fase de muito cansaço, porque eu comecei a fazer muitas coisas, e aí fiquei exausta. E aí, depois desse cansaço, fiquei um pouco, assim, não entendendo muito bem o que estava acontecendo, me bateu uma ansiedade, um pouco de agonia, mas logo eu consegui administrar, né? Não foi uma coisa muito complicada, porque eu acho que o que faz toda a diferença, que é sobre o que a gente vai conversar aqui, é a gente ter propósitos, é a gente ter rumos. Eu acho que o trabalho me deu um propósito. Primeiro, o propósito de estar chegando onde o meu trabalho não chegava. Isso era sempre o que eu quis fazer, então foi muito bom. Né? Segundo, estar mais próximo da minha família. Foi uma coisa assim muito boa, porque a gente trabalha muito, os filhos saem muito, a gente se vê pouco, então foi muito bom agora estar todo mundo mais em casa e poder estar mais tempo juntos. Né? E atualmente eu me sinto mais tranquila, eu acho que eu estou conseguindo equilibrar um pouco melhor trabalho, o emocional, administrar um pouco mais isso. É sobre essa administração que eu quero conversar com vocês, né? Muito bom, Rosane, eu vi um pouquinho a sua perspectiva, né, também, enquanto psicóloga, porque às vezes eu imagino que te colocam vocês num lugar, né, como um psicólogo consegue lidar com tudo, com as emoções, e somos humanos, né, e achei interessante que você falou dessa fase que não está entendendo as coisas, né, todo mundo passou por essa fase de não estar entendendo. E aí, só antes de eu passar de novo aqui a palavra para você, lembrar, pessoal, quem quiser fazer pergunta aí no chat, tá? Pode fazer, que a gente vai olhando aqui e eu vou tentando mediar isso. Mas aí pode continuar, Rosane. Então, é isso, né? Na verdade, esse espaço aqui é para uma conversa, né? Eu pensei em algumas coisas, mas eu gostaria mais de ouvir o que vocês gostariam, sobre o que vocês gostariam de conversar, né? Eu estou contando um pouco quem eu sou, o que eu estou sentindo, para chegar, assim, o que eu tenho visto por aí que as pessoas estão sentindo e perguntar se o que
que estão sentindo também, e a gente poder debater sobre isso, né? Eu coloquei um pouco o que eu estava sentindo, e o que eu estou observando é que eu estou nesse barco confortável, eu estou muito tranquila, né, de uma certa forma, mas não é isso que eu encontro, não é isso que eu vejo aí fora, né? Tá todo mundo muito ansioso, muito desesperado, primeiro porque às vezes não tem privacidade, outras vezes é o assolamento do trabalho. Trabalho de casa é um trabalho que toma tempo, só que você também tem que cuidar da casa, você tem os meninos na escola, e você tem que acompanhar os deveres. Então, as mães, os pais estão muito, muito ansiosos. Então, eu tenho atendido muitas pessoas com crise de ansiedade, eu tenho visto os colegas muito, que estão às vezes sozinhos em casa, né? Amigos que estão longe dos netos, longe dos filhos, né? Uns que moram em lugares mais perigosos, né? Em outros países, às vezes, onde a coisa estava pior. Então, a preocupação, a distância, o sofrimento que isso causa é o que eu tenho visto por aí. A ansiedade chega, como eu falo, ela reverbera, ela aumenta nessa caixa que ressoa, né? Que cresce, e ela, de uma certa forma, ela vai ganhando, até chega no nível de uma crise de pânico. Né? A ansiedade tem gerado muita crise de pânico, de choro. Eu tenho visto muito isso por aí, né? E não sei, eu gostaria de conversar um pouco sobre isso com vocês, né? Como está sendo acompanhar os meninos na escola, como está sendo ouvir, né? Ouvir de vocês um pouco, quais são as principais questões que estão acontecendo. Eu posso falar do que eu tenho visto por aí, mas não sei se são exatamente as que vocês estão enfrentando. Sim. Então, na escola a gente vê assim, né, que a escola, enquanto uma instituição, ela sempre foi um lugar de respostas, de orientações, né? Então, às vezes, a gente, enquanto educadores da escola, a gente sente que as alunas, os alunos e até familiares estão buscando respostas, né, para a gente. Então, assim, né, Aninha, quando é que a gente vai voltar? Mas e quando a gente voltar, como é que vai ser? E, às vezes, são muitas respostas que a gente não tem, né? O que a gente tem são nossos princípios, nossa filosofia, que a gente vai seguir sempre, seja presencialmente, seja à distância. E aí, tudo isso vai se transformando numa nova, ou numa construção de uma nova relação, a tal relação família-escola, né? Porque são essas respostas que a gente não pode dar, porque a gente está aí à distância, com muitas dúvidas, e, ao mesmo tempo, como você disse nos seus atendimentos, né, entrando na casa, né, o professor está entrando na casa dos estudantes e os estudantes estão entrando na casa dos professores, né? Então, tudo isso cria aí uma outra relação, né? Agora, a escola somos nós, né? Somos os educadores aqui através desse vídeo. E essa coisa de entrar na casa do outro, não sei, é muito diferente, é muito novo, né, pra gente. Queria que você comentasse um pouquinho. Estamos todos no mesmo barco, é isso que eu estava falando do meu lado aqui como clínica, né, como eu vivo isso, eu realmente sinto as mesmas coisas que vocês sentem, os professores sentem as mesmas coisas que todos sentem, que os pais sentem. Eu estou ouvindo aqui algumas pessoas colocando que estão se sentindo pouco produtivos, isso é uma coisa geral. Né? A questão de você concentrar com tantas demandas diferentes é uma coisa que eu tenho ouvido muito, porque são muitas, porque para você realmente, eu também achava que eu fosse estudar muito, eu fiquei toda feliz, né? Todos aqueles livros para ler, não é possível, porque para você entrar, para você estudar, você precisa dedicar um tempo. Como é que você vai dedicar tanto tempo se você tem criança te chamando, entediada em casa, né? Precisando de atenção, ou deveres para fazer, ou, né? E as crianças que também, esse novo formato online não está sendo uma coisa fácil. A gente sabia que ele ia chegar, mas de forma alguma a gente imaginou que fosse dessa forma abrupta que foi, né? De uma hora para outra, todo mundo tinha que trabalhar online. Eu já fazia alguns atendimentos online com algumas pessoas fora do país, com algumas pessoas daqui fora, de outros estados do Brasil, mas agora ficou tudo online. As aulas online, aprender, sabe que a metodologia de você dar uma aula online é completamente diferente de uma aula presencial. É difícil isso, de você mudar esse jeito, de você adequar. Nem todo mundo está preparado para tantas mudanças. Eu falo que o cérebro da gente, ele está girando, criando muitas voltas, estimulando muitas outras áreas, né, neurológicas,
porque a gente realmente está desenvolvendo coisas completamente novas. Muita novidade. Eu aqui algumas perguntas, por isso que eu fui ver aqui que estava falando. Por falar em diferença social e econômica, como ficar bem de cabeça por estar nesse lugar de privilégio, exatamente. Como se posicionar nesse tempo, não ser tão passivo diante de tanto terror, foi o que eu senti. O que só fez sentido para mim foi quando eu consegui entrar nesse mundo mais, de chegar lá, de fazer um trabalho mais social, porque antes me dava uma aflição muito grande, não poder estar fazendo nada. Eu acho que cada um pode fazer aquilo que está a seu alcance. O que eu tenho a oferecer é a minha forma de trabalho, né? Isso é uma das coisas que eu posso oferecer, que eu tenho oferecido bastante. Pode ter outras coisas, ajudas mesmo que a gente faz, né? Eu acho que é uma questão importante para a gente pensar. A gente está no lugar de privilégio e a gente precisa, de uma certa forma, ter consciência disso. Eu acho que a diferença é essa, você saber que você está no lugar de privilégio, você poder começar a fazer coisas para modificar isso aí. Eu acho que a nossa conversa pode ir muito por esse caminho, que eu acho muito bom. Né? O que a gente pode fazer, o quanto que a gente tem que se comprometer e se responsabilizar pelo país que a gente tem também. Né? Mas a gente estava falando, Ana, e eu queria continuar um pouco, porque você trouxe uma questão da professor-aluno, de como é que estão vivendo, eu estou vendo que algumas outras questões aqui foi como ajudar as crianças, né, a se concentrarem, a também conseguirem... Eu vejo isso, eu tenho um netinho de 6 anos que mora comigo, está comigo, e fazer a alfabetização online está uma loucura, né? É difícil concentrar, difícil ficar. Então, eu acho que todo ano escolar tem a sua dificuldade. Eu acho que está difícil poder, né, realmente concentrar, parar, essa nova dinâmica, é diferente, né? Mas você estava me falando, e eu fiquei aqui pensando nisso, né? Escola, lugar de respostas, né? Fiquei pensando nessa afirmação que você trouxe, né? E a gente sempre está muito acostumado a esse suposto saber, né? Que a escola sabe, que a escola responde, que a escola é responsável pela educação, né? E, de repente, o que a gente pensa hoje em dia, eu me lembrei muito de Edgar Morin, que é um sociólogo, antropólogo, filósofo, que é uma das figuras mais respeitadas do pensamento ocidental contemporâneo. Ele, já em 1920, já falava que a gente precisava de uma reforma de paradigmas na educação, né? Ele questionava o ensino meramente disciplinar e pautado por conteúdos teóricos e técnicos, né? Então, a capacidade de aplicar esse conhecimento de uma maneira mais crítica, e não o volume de informações adquiridas nas escolas, que pode ajudar o pensamento a se desenvolver. O que ele quer dizer com isso? Há uns 10 anos atrás, saiu uma reportagem no Jornal do Brasil, no antigo Jornal do Brasil, que eu achei que eu nunca esqueci esse título, eu não me lembro nem quem escreveu, desculpe, a pessoa que escreveu foi brilhante, que ele colocou assim, obesos de informação, famintos de sentido. Isso há 10 anos. O que essa frase repercute, desde aquela época, isso fez muito sentido para mim, e hoje repercute muito isso. Então, qual é a função da educação? Qual é a nossa função com a escola? Né? Qual é a função da escola? Né? Na verdade, é ajudar o pensamento crítico, ajudar a diferenciar esse mundo de informações que a gente tem, o que realmente faz diferença, né? Se colocar como uma presença diante do conhecimento e não simplesmente como no meu tempo de escola, que a gente absorvia, tinha que decorar, eu me lembro de decorar todos os rios do Amazonas, decorar todas as datas. Ana, eu acho que a câmera faltou um pouquinho, será que vocês estão continuando a me ouvir? Não, estou te ouvindo perfeitamente. Tudo bem? Tá, então foi aqui no meu computador, ok. Então, assim, como que hoje a gente tem que pensar na função da escola, né? E a função da escola, fora isso que eu estou colocando, desse pensamento do Morin, a gente também parar para pensar como que a escola, assim como eu, está dentro desse mesmo barco de incertezas e está sendo desafiada pelas mesmas coisas, né? Está sendo desafiada a lidar com um dia de cada vez. A gente não tem como prever daqui a uma semana o que vamos fazer. A gente não sabe, ninguém sabe. Então, estamos todos no mesmo mar, na mesma tempestade. Né? E a escola vai dar as respostas que for possível de serem dadas, né, Ana? Sim. Exatamente. Tem uma pergunta aqui da Tainá,
a professora da escola, ela está falando assim: eu gostaria de ouvir sobre essa estrutura familiar. Quando a estrutura de uma família está quebrada e ninguém se entende, como lidar com o isolamento dentro da própria casa? Isso tem acontecido muito, né? Porque antes a gente conseguia lidar com a família, porque estava todo mundo muito ocupado, conseguia lidar melhor. Já tinha uma estrutura, uma rotina que funcionava. A gente se encontrava nos fins de semana, pouco, então aqueles conflitos que ficavam embaixo do tapete conseguiam se manter lá. O que está acontecendo hoje? Como eu falei, essa caixa que ressona, amplia, é uma caixa que amplia, que amplifica. Ela amplifica todas as emoções e todos os conflitos. Então, está muito mais difícil, com pouco espaço, confinados. As coisas, não tem nada. Quando a gente começou a atender nesse programa de ação social, a gente achava que o que ia acontecer é que havia problemas relativos à pandemia. E o que a gente observou com as famílias era com questões que existiam antes da pandemia, ficavam agora muito evidentes, chegavam numa hora que precisavam ser vistas. Então, muitas pessoas têm procurado terapia, têm procurado ajuda exatamente por esses conflitos difíceis de administrar. Né? E como administrar? Né? Você está me perguntando aí. Como administrar isso? Como lidar com isso? Eu acho que a gente tem que ter, primeiro, eu acho que a minha fala tem esse primeiro objetivo, é a gente se conscientizar que a gente está num momento diferente, um momento novo, que tudo que a gente conseguia conviver está amplificado, está muito mais difícil de levar. Então, que a gente vai ter que ter mais paciência, tolerância, que é uma coisa que a geração atual tem muito pouca. A gente vai ter que trabalhar essa tolerância, porque trabalhar com diferenças, com conflitos que não estão resolvidos e a gente precisa suspender, porque tem alguma coisa mais importante para cuidar agora, que às vezes é vamos dizer assim, a harmonia da casa, o ambiente para as crianças, e às vezes um casal não está muito bem, e ele vai precisar suspender um pouco isso, guardar isso para conversar no quarto, e é difícil dar conta disso. Não estou dizendo que é fácil, não. Você tem que pegar o teu sentimento, respirar nele, olhar para ele, se posicionar diante dele, e dizer assim, não vou falar disso agora. Né? Isso não é um autocontrole, é um autogerenciamento. A gente poder, como assim? A gente poder escolher, né? Escolher o que a gente vai priorizar. Se a gente vai priorizar o diálogo, a conversa, às vezes, né, nas áreas possíveis de conversar, porque tem áreas que a gente sabe que sai fogo, né? Então, essas a gente precisa suspender, às vezes, um pouquinho, porque está a família toda junta e a gente vai levando e vai até essa quarentena. Mas eu acho que está servindo muito, eu acho que uma coisa muito importante para a gente colocar aqui é que esse momento de quarentena, ele é um momento também muito rico, né? Ele pode, essas coisas que estavam lá não muito percebidas, agora fica muito claro. Agora está muito forte, muito fácil de ver. Então, fica mais fácil de você fazer o que é o mais importante, as suas escolhas. Não que você vá tomar decisões nesse momento, porque eu acho que decisões não são tomadas quando a gente está sob impacto emocional. A gente tem que esperar um pouco, tolerar um pouco essas emoções e ir fazendo a nossa cabeça para o que a gente quer para frente, para o resto das nossas vidas. Então, não é um momento de decisão, mas é um momento de tomar consciência, de tomar pé do que sente, né, do que está vivendo. E quando você diz assim, né, já vai para o quarto ter essa discussão, tal, é também num sentido de proteger as crianças na nossa casa? Eu vejo muito esse debate entre mães amigas, assim, né? E também mães da escola que já conversaram sobre isso com a gente, né? A gente tem que preservar um pouco nossos filhos dessas notícias horríveis e tal. E eu fico pensando, mas eles estão nesse mundo, eles não têm como se isolar, eles sabem muito bem, até os pequenininhos, eles falam, né, coronavírus, e que eles sabem, né, tudo que está acontecendo. Então, qual é a sua opinião sobre isso, assim, dessa preservação, dessa proteção aí das crianças? A primeira coisa que eu quero colocar é assim, que não existe nenhuma coisa certa e errada. Né? O tempo todo a gente está construindo junto. Quando a gente vai voltar a falar da escola daqui a pouco, mas a gente vai falar dessa coisa de construir junto, né? Então, quando você me fala, o que eu faço com os meninos? A gente fala na frente deles do que está acontecendo, não fala? Eu acho que a gente tem que cuidar um pouco, porque a gente tem
um jornalismo sensacionalista aí que está realmente falando de uma forma horrível, mostrando cenas horríveis. Então, assim, eu acho que a gente tem que controlar o que está entrando na nossa casa, sim, cuidar disso, né? Ter uma atenção para cuidar disso. Ao mesmo tempo, a gente também tem que apresentá-los a tudo isso, né? Numa linguagem adequada, de uma forma adequada e contando para eles. Hoje existem ótimos livros, né, para falar para as crianças do que é o coronavírus, conta um pouquinho como eles estão se sentindo, porque eu vejo que muitas crianças estão regredindo, né? Tem muitas questões que as crianças, às vezes o casal, a família está com um conflito, e isso aparece na criança. Então, às vezes, a criança tem uma regressão, a criança apresenta um comportamento mais agressivo, uma inquietude, tem uns que não conseguem parar quietos. E a gente não pode olhar só para a criança, a gente tem que ter um olhar mais sistêmico, né? O que a gente está vendo ali, né? Às vezes, o conflito não é a criança está tirando a atenção de um outro conflito, muitas vezes. Eu falo que os filhos amam muito os pais, né? E que eles se colocam muito, eles se oferecem em sacrifício, né? Para os conflitos dos pais não aparecerem muito. Então, isso é uma questão importante, a gente pensar nisso. O que meu filho está sentindo? Ele está tendo isso? Como é que a gente está? Não ter um olhar só para a criança, olhar um pouco para a família como um todo, o que está acontecendo, o que a gente está sentindo, quais os conflitos que a gente está passando não verbalmente, porque a gente fala muito mais não verbalmente do que verbalmente. O nosso tom, a nossa postura, diz muito mais do que sentimos, do que, na verdade, o que a gente fala com as palavras. Então, a gente ficar atento a ver o que as crianças estão percebendo, como eles estão. Eles estão assustados, eles não sabem o que é isso. Né? Eles estão em casa, eles estão presos, eles perderam muitas coisas também. Nós perdemos, mas eles também. Os amigos, a escola. Né? Isso. E falando em perda, né, tem até uma pergunta dessa coisa do como lidar com a frustração. E eu fico pensando isso, né? Durante um tempo a gente vem falando que essa nova geração não sabe se frustrar, que eles têm tudo pronto, né? Até com o advento aí da internet, né? Então essa coisa do imediatismo, né? Então é uma geração que não sabe se frustrar. Quantas vezes a gente mesmo, quanto educadores aqui na Escola Nós, a gente pode ter falado sobre isso em conversas, né? E aí, de repente, a frustração caiu no colo, né? Dessa geração. É todo dia não pode ver a avó, não pode ver os amigos. A frustração, ela é inerente, né, dessa situação de quarentena. E aí tem alguém aí perguntando, né, como lidar com essa frustração. Tá. Uma ótima pergunta, obrigado pela sua pergunta. Na verdade, é uma questão super importante. Eu penso que a quarentena está difícil, sim, está bem difícil. Está bem difícil, traz muitas questões econômicas e sociais muito complexas, né? E de saúde, né? E de perdas e lutas, acho que a gente vai poder falar mais disso à frente. Mas, assim, como lidar com isso? Como lidar com a sensação das crianças de frustração? Por um lado, não acho ruim as crianças terem frustrações. Eu concordo com você, Ana, né, que a gente estava numa fase de muito consumismo, de muito... Tudo tinha, quero um brinquedo, tenho. Tudo era muito mais, assim, tinha um excesso. A gente fala das gerações dos excessos, né, das coisas líquidas que não ficavam, que corriam o tempo todo, né? Então, assim, como que a gente pode pensar em aproveitar esse tempo dificílimo que a gente está vivendo, para aprender alguma coisa e para promover uma mudança que se mantenha no tempo? Eu acho que essa é a nossa responsabilidade de cada um. Então, quando a gente fala de como lidar com a frustração dos nossos filhos, é como ajudá-los a entender o que está acontecendo e também a tolerar, trabalhar a tolerância, aprender a administrar suas emoções. O que eu tenho acontecido muito no meu consultório atualmente? Muito. Tivemos muitos adolescentes com a questão do suicídio, com depressões. Foi uma coisa que tem, nos últimos anos, tem sido trabalhos que a gente leva para congresso o tempo inteiro. São essas questões dos jovens que não conseguem tolerar suas emoções. Ou melhor, assim como um bebê pequeno, pensa num bebê no colo, ele se assusta, né, com o que ele sente no intestino dele, e ele chora, ele berra. Se você olhar a carinha de um bebê chorando, é de desespero, porque ele não sabe o que é aquilo, ele pensa que ele vai morrer. Né? Eu imagino que ele pensa que ele vai morrer, ele entra em desespero como sistema vivo. E os adolescentes, quando sentem coisas, eles também estão tendo essa reação de desespero.
né? E nesse desespero, como eles têm um cérebro mais imaturo, eles agem de uma forma impulsiva, por isso o risco, por isso tanta atenção a gente tem dado aos adolescentes nesse tempo, porque eles agem rápido, eles têm uma frustração, não aguentam, querem morrer, né? Então, como a gente pode aproveitar, tornar esse período extremamente profícuo, né, de trazer realmente para reflexões, para conversas. Eu acho que a grande ajuda que a gente pode ter com os nossos filhos é se aproximar deles, que a gente já está mais em casa, né, mas buscar espaços de conversa, espaços de diálogos, onde a gente possa compartilhar o que a gente está sentindo com eles, claro que dentro de uma linguagem infantil, adolescente, mas compartilhar um pouco com eles. A gente está no barco que eles estão, então, ser um pouco empáticos. Ser empáticos é uma coisa importante, porque a gente pode se imaginar como eles se sentem. Ao mesmo tempo, também poder estar no lugar de ser compassivo, de estar do lado de fora, observando o que eles estão sentindo. Né? Então, a gente tem esse duplo desafio de poder sentir o que as crianças estão sentindo e, ao mesmo tempo, olhar de fora como pais, né? E poder dar uma resposta como adultos para uma criança com cérebro infantil, com recursos mais limitados, pensar que nós temos recursos muito mais elaborados do que eles, então cabe a gente, de uma certa forma, ajudá-los a administrar, né, o que eles estão sentindo. Eu acho que isso é uma questão. E é um desafio enorme, né? Porque a gente também está com os nossos sentimentos, os nossos medos, a nossa correria, né? Está trabalhando muito, igual você falou, e aí a gente sente um pouco essa pressão, né? Então, a gente tem que dialogar com os nossos filhos, a gente tem que cuidar dessas emoções. Eu vou falar uma coisa, que nada do que eu estou dizendo, pelo amor de Deus, é tem que. A gente tem que trocar esse verbo tem que. Né? Eu tinha uma menina que eu atendia, de 9 anos, há muitos anos atrás, que ela falava assim, eu não consigo entender esse verbo tem que, como é que a gente conjuga o que está virando verbo para ela? Então, vamos pensar que tudo que a gente está conversando aqui é uma conversa. Eu sei algumas coisas, vocês sabem outras, eu tenho uma vivência, vocês têm outras, e a gente está compartilhando. Eu acho que a grande questão no mundo que a gente busca, por mais democrático, né, por mais, é a gente começar a conversar, a trocar, reconhecendo a diversidade, as diferenças, o lugar onde cada um se encontra. Né? Eu acho que alguém colocou aqui, você está num lugar diferenciado, é verdade, mas a gente poder estar nesse lugar com consciência do lugar que a gente está, e estar podendo entender o polo que o outro se encontra, e buscar fazer essa aproximação, buscar encontrar essa pessoa, né, ser compassivo com ela, e de uma certa forma buscar sentir um pouco, que a gente, numa certa medida, consegue sentir, e ajudá-la a andar, ajudar a se conscientizar do momento que está. Eu acho que é uma postura muito política também, né? Bom. Em nenhum momento eu encarei como uma recomendação, uma receita, tem que. Acho que essa é a pressão que a gente mesmo, né? Aquela autossabotagem, né? Exatamente. Como a gente faz isso, né, Ana? Como a gente tem uma estrutura autoritária dentro da gente. Por isso que eu falo que o desafio que a gente pode aproveitar é também um desafio interno. Com você mesmo, de você... Olha só, aí tem algumas perguntas assim que a gente pensou, né? Como lidar com a rotina? Eu falei, a rotina mudou. Temos que criar uma rotina para esse período? Sim, mas não podemos ser escravo deles. Então, o importante é realmente a gente não ter nada pré-fixado. Né? É a gente pensar e olhar para cada situação, como você mesmo falou da escola. A gente não tem a resposta pronta, a gente vai construir junto. Eu não sei se o que é melhor ou o que é pior. A gente tem algumas ideias, a gente pensa, eu penso sempre assim, que a gente tem que pensar, não é um pensamento só meu, é um pensamento da ciência, da saúde, de tudo. Que tudo são polos. E que a saúde sempre é o caminho do meio. Então, se eu tenho uma rotina muito rígida, uma estrutura muito autoritária dentro de mim, o meu trabalho vai ser flexibilizar isso. E se eu tenho uma rotina muito laissez-faire, acordo meio-dia, não estou conseguindo cumprir minhas tarefas, então o meu trabalho vai ser caminhar para o meio, criar rotinas, né? A gente fala, tem que tomar sol, e é verdade. Tem que fazer atividade física, tem que comer da alimentação. Olha quantos tem que eu já falei. Isso é tudo que está aí, né? Na mídia, o tempo todo bombardeando a gente. É verdade, a gente vai ficar mais fortalecido se a gente fizer isso tudo, a gente pode cair em depressão se a gente não fizer nada disso, né? Então, a gente tem que fazer um pouco. Mas como fazer na medida certa para cada um, para si?
Esse que é o desafio. Então, o desafio não é chegar e falar coisas lindas, não é dar um monte de receitas, né? Eu acho que o desafio é chegar em cada um. Eu falo muito da singularidade, porque nós somos muito diferentes, muito iguais e muito diferentes, mas o que serve para um não serve para o outro, né? A gente tem que isso, que a gente tem que se aproximar de cada criança, de cada pai, de cada professor, de cada funcionário, de cada pessoa, né? E procurar entender a realidade dessa pessoa e buscar o que é importante para aquela pessoa. Então, a gente tem normas gerais que estão aí na mídia, né? Como lidar com a rotina, a importância do sol, da vitamina D, né? Da atividade física, né? De controlar a alimentação, tudo isso é super importante, a gente sabe. Mas se isso for feito de uma forma autoritária, de uma forma dura, isso vai se tornar mais uma obrigação, mais um estresse, aí a pessoa vai ter um outro tipo de questão, né? Segue todas as regras, mas... Sim. E aí já até fazendo o link com esse trabalho da escola, né? Dessa escola remota, essa escola à distância, né? Teve a Isabela, né? Que tem uma filha hoje na escola de educação infantil, mas tem também uma filha ex-aluna que já está no ensino médio, né? Então, ela fala disso, dessa pressão que a escola está gerando ali no ensino médio, né? De conteúdos, né? De conteúdos muitas vezes sem significado, ainda mais nesse momento, né? De pandemia. Então, quando você foi falando, né? Eu fui pensando nisso, assim, também nesse trabalho da escola, né, desse trabalho do cada um. Inclusive, até um dos slogans da escola nossa, né, o somos cada um. Né, e esse somos cada um chegando num trabalho coletivo, né, de tudo é trabalhoso, é mais trabalhoso, mas a gente vai vendo mais significado, né, nesse trabalho coletivo, assim. Então, até para esse trabalho da escola também temos esse desafio aí do diálogo, igual a gente está tendo dentro das nossas próprias casas, né, com os nossos próprios filhos. Eu entendo, eu imagino que a escola esteja se sentindo, né, um pouco pressionada, e ela também, coitada, é pressionada, porque ela quer passar um conteúdo, ela quer ajudar a desenvolver as crianças, né, dessa forma de construir um senso crítico, de construir... Eu estava lembrando aqui do Yuval Harari, né, que escreveu As Lições do Século XXI, e ele fala muito eu achei muito interessante, eu busquei alguma coisa que fosse um pouco menos técnica, menos de psicologia, um pouco mais, né, de filosofia e de pensamento sobre o que a gente está vivendo, e ele coloca que a gente cria reflexões, a gente pensa coisas para as quais a gente não tem uma resposta fechada, né? São pontos de inflexão no mundo atual que a gente tem que pensar. A gente está aqui para pensar questões, não para responder questões, né? Eu acho que a escola está nesse lugar de abrir espaços de conversa, abrir espaços de reflexão, né? O objetivo da educação, segundo Harari, não é mais obter informação, e sim desenvolver a capacidade daquilo que a gente falou no começo, dar sentido à vida, dar sentido ao conhecimento. E isso é mais uma reflexão do que, na verdade, passar um conteúdo. É claro que o conteúdo também é importante, mas hoje a gente abre o Google, tem tudo. Né? É muito fácil você pesquisar. Agora, você saber diferenciar, né? Diferenciar o que é uma fake news, o que é quem está falando aquilo, da onde está olhando, qual é o ponto de vista dessa pessoa, né? Para você poder entender o que ela está te contando, né? Então, nesse último livro dele, eu gosto muito dele, eu li os livros, né, o Homo Deus e o Homo Sapiens, né? Ele fala, então, esse é o objetivo da educação, e ele fala que a vida não é um relato. É importante aprender a distinguir entre ficção e realidade, que tudo que a gente está estudando, eu acho que essa é uma função para a escola, ajudar a pensar de onde as pessoas estão falando, o que é sério, o que não é. E que a gente... Ele fala muito nesse livro, que a gente provavelmente no futuro vai ser muito controlado por esses dados todos. Eu não vou entrar nisso porque não é minha área, mas é importante que nesse momento da pandemia a gente pare para pensar na qualidade de presença, né? No senso crítico que a gente pode desenvolver. Quantas oportunidades a gente está tendo de andar nessa corda bamba, nessa incerteza que a gente está. Abre, não abre. Vamos trabalhar, não vamos trabalhar, ficamos em casa. Algumas pessoas podem ficar em casa, outras pessoas não têm condições de ficar em casa. Isso é uma realidade da maioria do nosso povo, do Nordeste, aqui do interior, daqui da cidade, né, que não podem ficar em casa, que eles têm que sair todos os dias em busca do seu pão,
da sua comida. Então, a gente fica nessa discussão, abre, fecha, e é complexo. Aí eu lembro de Edgar Morin, né, que traz a questão do pensamento complexo, que a gente, cada vez que a gente olha de um ângulo, a gente tem uma visão. Se eu olho de outro, eu tenho outra. E a pessoa que tem um pensamento sistêmico sabe disso, que ela tem uma conta, um caminho do meio para conseguir chegar no melhor encontro possível, né? Então, ele fala muito de resiliência, o Harari, né? Ele fala que a gente está desenvolvendo, a gente pode aproveitar essa época, esse período, para desenvolver também nossa resiliência. Sim, essa coisa do ângulo, né? Dependendo de onde a gente está olhando, dependendo de onde a pessoa está olhando, ela não é permitida nem se fazer essas perguntas, né? Que a gente está fazendo agora. Criar um espaço para pensar o que eu estou sentindo. Eu gostei de vir conversar com vocês, porque eu não tinha... É claro que eu penso, eu faço as minhas analogias, as minhas reflexões, mas eu tive que pensar, peraí, se eu for contar o que eu estou sentindo, eu tenho que parar, né? Que toda emoção que vem, como lidar com ela, como se auto-observar. Então, o que eu penso? Eu penso que a gente tem que ter uma ideia, porque eu vejo que as pessoas estão muito com medo, né? O medo é uma coisa muito presente. Eu estou com medo. Vira e mexe à noite, também tenho aquele frio na espinha. Será que eu vou pegar isso? Eu não sou mais uma criança, né? Já estou numa idade de risco. Será que minha mãe, será que a minha família vai pegar isso? Meus filhos? Então, a gente está sempre com essa... E fora isso, as pessoas que a gente está acompanhando, que estão sofrendo muitas perdas, né? Então, primeiro, como lidar com medo? Eu acho que é uma questão importante da gente conversar aqui, né, Ana? Como lidar com esse medo? Como entender que a emoção, eu acho que é importante dessa fala, deixar isso para vocês, que a emoção é uma onda. Como é que a gente percebe um sentimento? Primeiro, a gente se dá conta de uma série de sensações que a gente tem no nosso corpo. Né? A gente sente a perna tremendo, o coração palpitando, né? A boca seca. Isso significa, o que é isso? Quando a gente lê essas sensações, a gente fala, isso é medo. Então, se eu estou com medo, o que eu faço? Eu vou ver se o medo é interno, se é medo de ter alguma crise de pânico, ou se o medo é externo, minha casa pode ser invadida, ou a doença está chegando através de alguém que está entrando aqui. Né? Então, que medo é esse? O que eu faço com esse medo? Aí eu ajo. Eu acendo a luz, é de noite, e aquilo me ajuda a controlar melhor. E aí, quando eu vejo que não tem perigo, eu me acalmo, volto, retraio, e aí vem outra onda. Um outro sentimento se configura no meu psiquismo, no meu corpo. Na verdade, as nossas emoções, elas são fluidos corporais, vamos chamar assim, né? A emoção, ela é corporal, é um sentimento, mas a gente usa a nossa razão, né, a gente racionaliza, a gente pensa, a gente tem a nossa razão para poder criar estratégias para levar aonde a gente quer. Mas se a gente não tiver uma atenção aos nossos sentimentos, a gente não sabe para onde ir, a gente não sabe o que fazer. A gente precisa dessa escuta interna para poder criar propósitos que nos organizem, nos direcionem na vida, né? Então, como é que... Eu estava acompanhando o Alan de Botton, que é também uma pessoa muito boa, que tem uns livros muito bons, não sei se vocês já leram, um suíço, radicado em Londres, né? Ele é diretor daquela escola School of Life, e ele fez uma reportagem do dia... agora eu não botei a data. Ele fez a reportagem que saiu no Globo, e que ele fala como sobreviver, eu acho que 24 de abril, alguma coisa assim, que ele falava como sobreviver em tempos sombrios, né? Estar confinado em casa, ele faz assim, é um convite, é um incentivo para pensar. Eu gosto muito de algumas reflexões que ele faz, e essa eu achei muito interessante. Estar em casa é um momento de ficar com a gente, de ficar com os nossos sentimentos, de pensar, e de como sobreviver nesses tempos sombrios, né? Então, ele coloca algumas coisas. Uma que ele fala é aceitar. Aceitar que somos frágeis. Nunca fomos ou seremos mestres das circunstâncias. Né? Como aceitar que a gente não controla isso que está acontecendo. Né? Admitir a impotência dos nossos cérebros poderosos, a humilhação infligida pela natureza, que nos dá esse senso de vulnerabilidade que todos nós somos. Né? Sem perseguição. Nada de ficar... nada disso foi feito com a gente, porque não somos escolhidos, né? Que, de uma certa forma, isso não acontece de propósito com a gente, isso é da natureza. Né, e que a gente aceite isso de alguma forma, né, sem se sentir perseguido. Né?
Amar, que é uma coisa importante para lidar com esse momento sombrio, né? Fazer amizades em torno da vulnerabilidade, né? Compartilhando isso que a gente está vivendo, e não em cima do poder, do que a gente tem de competência, né? Também, mas usar o amor, né? Servir, né? Mais importante do que amar é ser amado, né? Servir é mais prazeroso do que ser servido, é mais digno, te torna mais digno, né? Dentro desse pessimismo todo, como encontrar a paz? Esperando o melhor, né? Mas também analisando o pior, né? Eu acho que é uma coisa importante. Mas a gente precisa tirar, como a gente estava falando, o terror do cenário, porque o que está acontecendo é que está se fazendo um terror. Você me perguntou isso no começo, Ana. Como lidar com esse terror? Então, não deixar esse terror crescer. Como administrar isso? Apreciar. A gente precisa desenvolver. Isso é uma forma também de ajudar a gente. Ver os pássaros, olhar o céu, né? Um bom papo com os filhos, né? O desenho de uma criança, lembranças das praias, dos abraços, né? A gente poder trazer isso. Rir, né? Insista em rir, em ver coisas boas e agradáveis, se perdoar, né? E buscar pequenos prazeres. Eu acho que isso é uma forma que nos ajuda a administrar esse tempo difícil, né? Você fala que ele trouxe, que eu achei muito bom. Achei muito bom esses recursos, né? Esse primeiro de aceitar, né? Porque às vezes parece que tem muita gente que não está aceitando, né? Que acha, não, eu não vou pegar esse negócio, enfim. E aí a gente fica até com um pouco de falta de orientação também, né? Quando não existe essa aceitação coletiva, algumas pessoas ficam meio perdidas, né? Mas que orientação eu vou seguir? Mas quando você... Pode falar. Desculpe, não, é que eu já ia linkar para outra coisa, assim, quando você diz das amizades, né? Também dessa coisa do fazer amizades, né? Do estar junto, né? Da família, tudo. Aí me associou uma pergunta que a gente tem aqui da Márcia, que é orientadora da escola, orientadora educacional, que ela fala como ficam os adolescentes que estão nesse processo de estabelecer e expandir seus vínculos sociais no isolamento. Quando você falou dessas amizades, a gente pensa muito nos adolescentes, que eles estão nessa fase, né? Na fase de convívio social, né? Talvez sintam de maneira mais sofrido este afastamento. E aí eu já também comentar junto aqui da Fernanda Black. A Fernanda é mãe de 3 crianças da escola, educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, e ela escreveu aqui no chat, me fala que me emocionou um pouco, assim, né? Eu tenho a sensação de que as crianças estão perdendo a infância, ela colocou entre aspas. Então, com essas duas perguntas, será que as crianças estão perdendo a infância, os adolescentes estão perdendo essa essência da adolescência? Fernanda e Márcia, né? O que eu penso? O mundo deles já é outro. O que eles veem pela frente é diferente do que a gente teve na nossa infância. A minha infância foi correndo na rua, descalça, subindo em árvore, jogando bola. Já não foi dos meus filhos, né? Dos meus netos, então menos ainda. É muito computador, é muito vídeo, é muita coisa online. Os adolescentes, o que eu tenho observado com os adolescentes? Eles estão um pouco mais inquietos, né? Mas eles estão se relacionando muito na internet, jogando muito videogame e juntos. Eles estão realmente formando grupos sociais. Eu falei assim, se para mim, que sou de uma outra geração, quando eu estudava, não existia computador, não existia nada disso. O computador ocupava uma sala inteira quando eu estava no ginásio. Eu me lembro a vez que eu fui visitar pelo computador. Quer dizer, se para mim, hoje eu encontro, minha família não mora aqui, minha família mora fora do Rio, né? Mora toda para o sul. E a gente tem se encontrado muito mais online. A gente tem reuniões toda semana com os primos de um lado, com os primos de outro, meus irmãos, que todos moram fora. Então, assim, a gente se encontra muito e está sendo muito gostoso. Primos até que eu nem conhecia, que eram muito distantes, de cidades muito do interior do Rio Grande do Sul. Nossa, a gente tem se falado sempre, assim, tem sido muito gostoso. Se eu, que sou dessa geração, estou conseguindo fazer isso, como que os adolescentes não estão fazendo? Eles têm tudo para fazer isso. Não todos, mas muitos têm condições de estar fazendo isso, de estar se relacionando. Às vezes a gente precisa chegar junto, porque às vezes é o começo, né? Se a gente chega junto, estimula, se eles vêm em uma reunião,
da família, online, eles vão também marcar encontro com os amigos. Tem muitos fazendo esses encontros. Tem uma adolescente que eu atendo, que eles fazem ginástica juntos, né? Ela é amiga, cada uma do seu computador, né? Ficam fazendo, né? Então, quer dizer, eles vão criar recursos para lidar com isso. Esse é o mundo deles. Né? Essa forma online que chegou e que nos atravessou, nos atropelou de uma certa forma para a gente, para eles já sabem, nascem fazendo. Né? Então, a forma, o que é perder a infância? Eles estão muito mais próximos dos pais, né? Os pais estão muito mais próximos, os pais que trabalhavam o dia inteiro, não ouviam os filhos, agora estão o dia inteiro juntos, né? Tem que brincar com esses filhos. Né? Então, eles estão tendo diferente, eles estão aprendendo alguma coisa. Em breve, eles vão voltar para a escola, isso não é definitivo. Né? As coisas vão ficar alteradas? Vão, talvez a gente entre e saia. A gente não tem nada que nos diga, né, o que é certo, o que é errado. Né? A gente está num momento de muita incoerência. Enquanto o serviço de saúde fala uma coisa, os políticos falam outro, né? Os economistas falam. Então, a gente está num momento assim, realmente disso. Tem vários pontos de vista. Né? E aí, falando, eles... Desculpa, pode contar, desculpa. Quando você falou, né, eles vão voltar, uma hora a gente vai voltar, né? No mesmo momento, o Paulo postou uma pergunta aqui, né? Como as crianças vão reagir aí a esse novo normal? Eu gostei das aspas, porque eu ainda não pessoalmente, não me adequei a esse termo, eu acho ele esquisito, né? Então, como as crianças vão reagir ao novo normal na volta às aulas presenciais, principalmente após tanto tempo reclusos? A gente não pode dizer, ninguém sabe, eu estaria enlouquecida se eu falasse que eu sei, né? Mas eu tenho certeza que você já levou seu filho para fazer adaptação na creche, adaptação já mudou de escola, né? Criança se adequa muito fácil. Os adultos que são mais difíceis de se adequar. Criança, eu morei em muitos lugares, né? Eu viajava, meu pai mudava muito, e cada lugar que eu chegava, eu lembro que ele dizia, é uma cidade nova, você não vai comparar com o que você viveu antes. Né? Aqui a gente vai conhecer uma cultura nova, então eu morei uma época em Manaus, vamos conhecer os índios, como é que eles vivem. Então, eu acho que a forma como a gente apresenta para eles faz toda a diferença. Eu acho que os pais se tornam esse interlocutor nesse momento, que eles tiveram muito essas duas vivências, né? E esse choque que a gente está tendo agora. Né? Então, eles vão poder ser essa pessoa, os pais e os professores, que vão ajudar esses jovens a se readaptar, a se recolocar, e eles vão facilmente se adequar. Quando encontrar os amigos, nossa, vai ser muito rápido. O difícil é a gente sair de casa sem todo medo. Acho que vai ser mais a gente que está confinado, voltar a sair, fica uma coisa um pouco paranoica, né? Onde eu posso, onde eu não posso. E a gente, como tem mais consciência, né, vai ficar um pouco mais assustado, mas a gente também se adequa, a gente está se adequando a isso, nós somos seres humanos, os seres humanos são os seres mais adaptáveis do planeta, né, a gente tem se adaptado muito às coisas, né, se olhar para a nossa história. Então, a gente vai ter que se adequar a esse novo normal, né, essa nova forma de viver, que eu não sei dizer, eu acho que ninguém sabe como vai ser, né. Eu até me inspirei no Humberto Maturana, que ele fala, ele fez uma live, já fez algumas lives, era dele, eu assisti agora ontem, e ele estava falando que como queremos o mundo, que mundo queremos construir. Ele fez uma pandemia reflexiva. Humberto Maturana é um neurobiólogo chileno que eu adoro, que já fui fazer até um curso com ele, porque eu acho ele muito interessante, ele traz todo um aparato biológico para o que a gente sente, para o que a gente pensa. Então, ele coloca isso. Estamos num momento muito especial da nossa vida, no nosso país, no nosso mundo, ele está falando do Chile, um momento histórico de transformação cultural. Precisamos buscar sentido em tudo que estamos vivendo nesse momento difícil. Os políticos e economistas falam uma coisa, os agentes de saúde falam outras. E como a gente vai viver nessa incoerência? O mundo está em convulsão. Disso pode resultar em mais união, como a gente vê alguns laboratórios que eram rivais, juntos buscando a mesma vacina, né? Buscando um tratamento. Nós finalmente temos um pensamento global, a gente tem uma questão global, que o globo inteiro está envolvido em lidar. Então, isso já está mudando completamente a nossa dimensão, a forma da gente pensar, né? Estamos realmente muito mais, ampliou muito os nossos horizontes. O que nós estamos vivendo no Brasil já foi vivido na Itália, na Espanha, Estados Unidos, todos os países estão vivendo isso, né? Então, é muito interessante a gente olhar também por esse ângulo, como agora nós estamos um planeta
de uma certa forma, tem um lado, né? Uma guerra não é mais um contra o outro, né? A gente está juntos no mesmo propósito. Acho que no nosso primeiro comunicado que a escola enviou, né, para as famílias nesse momento de quarentena, a gente falava justamente sobre isso, né? Que é um momento onde as pessoas vão ter que se unir para resolver esse problema, né? Os diferentes governos, os diferentes profissionais, os diferentes, enfim, né? Não tem outro caminho. Tá tão gostosa a conversa que a gente já está aqui há 1h, 59 minutos, eu nem vi passar. Então eu vou sugerir, assim, como pegando aqui as últimas perguntas, também comentando um pouco, né? Aqui o Léo Rangel, também pai de 3 crianças da escola, ele falou trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? E a Paula Onofre, mãe de uma criança de educação infantil, do Vicente, ela também falou assim: meu filho, apesar de sentir saudade dos amigos, dos passeios e da família, diz que não quer que a quarentena acabe. O filho dela deve ter 6 anos. Estamos construindo muito juntos e isso tem nos trazido muitos prazeres. Então, essa questão, muito bom, né? Gostei muito de saber isso, mas também não esperaria outra coisa deles. Eles são, assim, incríveis, criativos. A gente pode falar que a saudade é um sentimento bom também. Exatamente. Aí eu queria uma coisa boa. Eu queria propor a gente terminar falando um pouquinho dessa questão das saudades, né? Porque diferente aí do Vicente, né? Às vezes nossos filhos, nossos estudantes, eles estão com saudades, com saudades da vovó, do vovô, dos amigos, né? Muitas vezes eles manifestam essa saudade para a gente com uma tristeza. E aí, quando tem essa fala aí do Léo sobre a memória, né? Lembra esse trecho da Cecília Meirelles, que eu até te passei nas nossas conversas, né? Quando ela fala: a natureza da saudade é ambígua, associa sentimentos de solidão e tristeza, mas iluminada pela memória, ganha contorno e expressão de felicidade. Então, dito isso, como é que você sugere que a gente fale sobre essa saudade com as nossas crianças e com nossos jovens? Saudade, como a gente diz, saudade indica falta de algo que se tinha, né, que a gente perdeu, mas que a gente pode recuperar às vezes, outras vezes não. Eu ia falar de luto, mas a nossa conversa estava tão mais leve que eu preferi andar por esse caminho. E então a saudade tem essa diferença da saudade, uma saudade que a gente sabe de alguém que não vai voltar, que é uma questão que está se vivendo muito contemporânea nesse momento, e a saudade que a gente sabe que vai voltar, que é a saudade da escola, que é a saudade dos amigos, né? E que como a gente pode lidar com sentimentos de saudade das crianças, né? A primeira coisa que eu penso é, se deu saudade, a gente é uma dor que aperta aqui no peito, né? Aperta o peito, o olho enche d'água, né? Então a gente pode chorar, a gente pode deixar esse choro vir, né? Agora, se a gente percebe que o choro não está muito intenso, a gente pode mudar o foco do choro, né? A gente pode mudar o foco da nossa atenção, e aí o choro diminui. E é assim que a gente administra nossas emoções. Como eu falei em toda essa conversa que a gente teve aqui, né? Como é importante a gente aproveitar esse momento para a gente realmente valorizar o que a gente pode aprender e aproveitar dessa quarentena que a gente está vivendo. Como que a gente pode meditar, ficar um pouco mais presente, mais inteiro, mais conectado com a gente e com o outro, né? E poder realmente se apropriar da sua responsabilidade nesse contexto que a gente está vivendo, o que a gente pode fazer, né? Onde a gente pode agir, como a gente pode construir esse mundo melhor, do qual o Maturana estava se questionando ontem à noite. Muito bom, Rosane. Muito bom mesmo. Muitas coisas para falar. Muitas. Eu acho que a gente vai precisar de uma segunda rodada. Até uma mãe da Joyce do Abraão está falando aqui que os dois também estão morrendo de saudades da escola. Passou um caminhão aqui, fez um barulhão. Então, como eu vim aqui na escola, né, para garantir uma boa internet, não ter cachorro latindo, criança conversando comigo e tal, também vocês não podem imaginar a saudade que me deu, né, entrar aqui na escola, né, enfim, a escola vazia, né, a escola sem criança não é escola, é esquisita, né, sem aquele barulho, né, aquele barulho que é muito bom, que traz vida.
Estão aqui falando, então, uma segunda rodada aprovada, né? Acho que fica aí a ideia. E quero te agradecer muito, Rosane, porque, na verdade, assim, essa foi uma primeira live, né? Que a ideia é uma abertura de uma série de rodas de conversa que a gente possa continuar fazendo. Então, essa foi para toda a comunidade escolar, né? Professores, familiares. E aí a gente vai, a partir da semana que vem, também começar a fazer umas lives mais específicas por segmento, né? Então, semana que vem, inclusive, já vai ter uma com o pessoal da educação infantil, com a Aline Matisse, né, que o pessoal aí do segmento vai ser comunicado direitinho, né? Ela é psicomotricista, psicóloga, e ela vai conversar mais aí sobre essa especificidade dos pequenininhos ali, né? A gente tem criança na escola desde 1 ano, e, enfim, são questões aí diferentes dos adolescentes, mas essa foi realmente para a gente abrir com todo mundo, e foi muito bom. Assim, eu gostei muito das suas colocações, das perguntas, te agradecer imensamente, Rosane. Eu também agradeço a oportunidade, Ana. E eu quis focar muito em dar um acolhimento, em dar né, em chegar até as pessoas, da onde eu estou olhando e como eu posso, né, ajudar. Estou disponível para alguma outra segunda rodada, quando quiserem. Um abraço grande para todos. Fiquem bem e vamos sair com calma, né? Vamos sair com calma e conscientes de tudo isso que está acontecendo e muito mais enriquecidos. Eu penso que é isso que a gente vai sair dessa pandemia dessa forma. Vamos sim. Tá bom? Obrigada, tá bom. Ana. Muito obrigada, Rosane. Boa noite. Obrigada, gente, todo mundo aí que estava com saudade. Obrigada pela atenção de todos vocês também. Um beijo.